Bem-vindos a mais um episódio do Metro Quadrado de Ideias. É um podcast onde o bate-papo é para mais de metro, né? Então, seja muito bem-vindo. Você que segue aí nos canais Instagram, YouTube e TikTok. Se você ainda não segue o canal, clica no botão seguir, inscrever-se e ativa o sininho das notificações, tá? Muito bem-vindo. Espero que você goste, comenta, curta, compartilha aí o nosso podcast hoje, que vai estar maravilhoso com os nossos amigos aqui. Hugo Enes, Vilas Boas. Tá tudo escrito isso aí que você falou ou você decorou? Nada, meu irmão. Aqui sai assim mesmo. É vendedor, né, velho? Céu, peraí aqui é vendedor, meu parceiro. Pessoal, bem-vindos ao nosso quarto episódio. Hoje com a presença ilustre, Jean-Pierre com a gente aqui. É um prazer recebê-lo. Vamos falar um pouquinho de investimentos, né? Que não é muito comum no brasileiro falar disso, né? Fala pouco ainda, né? Tem muito ainda para aprender. E vou passar a bola pro Fabrício também, falar um pouquinho. Eu acho que tem algo diferente hoje na mesa. Ah, verdade. Foi com você, Gustavo. Você tá meio diferente hoje, tá mais feio. Você não é tão feio assim, como diria lá na HB. Eu abrilhantei o espaço dele aqui, cara. Tá bem bonitão. Cara, que paz, né? Uma semana sem o Gustavo. Cara, sem as ameaças. Não, eu vou até olhar pra câmera. Eu queria agradecer. Pet, muito obrigado por tudo isso. O Gustavo é uma semana longe da gente, tá sendo maravilhoso. Continue assim. Se quiser semana que vem, emenda o feriado e prorroga isso pra nós. Não tem problema, fica tranquilo. Pode ficar um mês aí, meu parceiro. Tecnicamente, a gente queria fazer um teste para ver se as câmeras sem a cabeça enorme dele davam uma amplitude melhor, né? A cabeça que deu eclipse. Quando ele vem para cá, dá eclipse. É impressionante. Bom, falando sério, vamos lá no que interessa mesmo, que a gente trouxe um convidado. É um cara que a gente tem um apreço muito grande, tem uma aproximação muito grande com a HVM, que é o nosso amigo Jean-Pierre. Jean-Pierre, normalmente a gente pede para que você se apresente, tá? Até para a gente não cometer nenhuma gafe de dar algum dado errado. Então, seja bem-vindo ao Metro Quadrado de Ideias. E agora vai ser uma hora aí de bate-papo, aí de forma bem informal, bem tranquila, falando de mercado financeiro, de qualquer outro mercado também que você se sinta à vontade de falar, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Fabrício, Hugo. Obrigado ao pessoal do Metro Quadrado, Cristiano. É um prazer estar com vocês nessa tarde, falar desse assunto, que é um assunto tão atual e tão importante para quem pensa sobre uma lógica, uma perspectiva de investimento, principalmente voltado àquele cliente importante, aquele cliente que sabe o valor que tem o seu patrimônio e suas conquistas. E eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de participar de algo que venha a somar na carreira das pessoas, que venha a somar em seus investimentos e que, principalmente, que gere muita tranquilidade, muita segurança na sua decisão. E esse podcast de vocês é algo que traz muito esse DNA, que leva conteúdo, leva valor para quem está assistindo. É isso aí. Então, muito obrigado. Imagina, que isso. Obrigado você por ter vindo aqui. Mas quem que é o Jean-Pierre? Da onde que o Jean-Pierre surgiu? Onde ele nasceu? Como é que ele está aqui em Campo Grande? Como é que você chegou aqui? O Jean-Pierre está em Campo Grande. Eu vim em um momento, 2020, em uma expansão, quando a corretora Bradesco encerrou a corretora Bradesco e tornou a corretora Ágora. Uhum. Então, nós tínhamos uma das 10 maiores operações do segmento de investimentos, de agente autônomo naquela ocasião, e o propósito era atuar do oeste de Santa Catarina, que é onde nós tínhamos escritórios em Chapecó, e olhando até Manaus. E em meio à pandemia, nessa ocasião, era para ter vindo a Campo Grande um dos executivos que tocava a operação com nós. E nessa ocasião, em virtude da pandemia, ele acabou ficando com a família no Sul. E eu vim, porque quem segue um plano de investimento, ele não retrocede. Então, se o plano era executar aquela janela de tempo e conformidade, na ocasião com outro banco, eu vim então para dar continuidade naquela expansão. E foi quando eu me encantei por Campo Grande. Eu não conhecia o nosso belíssimo Mato Grosso do Sul e fiquei tão impressionado porque os números internos já apontavam um desenvolvimento industrial que poderia superar, na ocasião, mais de 12%. Isso colocaria nós numa rota de crescimento tão boa quanto as melhores cidades da Índia e da China. E para quem está olhando a empreender e se posicionar, principalmente no mercado brasileiro, que ainda estamos desenvolvendo, e o nosso estado, Mato Grosso do Sul,
aqui desenvolvendo ainda mais, né? Nós praticamente estamos sempre entre os 5 principais no Brasil. Era o lugar certo para estar. E eu fui muito feliz, né? Conheci pessoas maravilhosas aqui, excepcionais empresas, e me encontrei. Tanto que gosto de pensar que eu sou um sul-mato-grossense e vou permanecer aqui provavelmente por toda a minha carreira nessa belíssima cidade. Bom, seja bem-vindo. Já aprendeu a tomar tereré já, não? Não, tereré não. Chimarrão, né? Mas admiro. Mas o chimarrão você toma. Nem chimarrão. Não, porque esse é os gaúchos. Você é Catarina, né? Catarinense. A gente fala... Catarinense não toma chimarrão. A gente fala... Toma também, aqui no Mato Grosso do Sul não fala muito, mas lá no Mato Grosso os caras falam assim... Porque tem muito gaúcho e catarinense, né? Daí os caras falam, você é Catarina. Quando é de Santa Catarina, dali da... já coloca tudo... Você é Catarina. Somos Legal. o time do café. E é Você isso, pode chamar né? nós pro churrasco, tá? Churrasco, carne, né? Porque... Hugo, eu sei que você estava curioso aí sobre a questão da Cotus, né? eu tenho algumas perguntas. Eu acho que são 18, mas eu vou... A primeira pergunta, assim... Até é engraçado, porque eu, em 2007, 2008, eu operei índice, mini índice. Eu operava mini índice e teve o subprime, toda aquela questão. E aí eu pesquisando sobre a Quotus, né? Porque a gente vai pesquisar você, antes de falar com você, é claro, né? Natural, né? Pra gente não Meter uma dar bola gafe, fora aqui, né? Gafe, dar bola fora, né? E aí eu vi que a Quotus, ela iniciou em 2009. Então eu queria que você contasse para nós um pouquinho da história da Quotus. Sim. Falar um pouco da Cotus, eu tenho que remontar um pouco antes. Então, eu sou um profissional da área financeira, que eu, toda a minha vida, decidi operar na área financeira. Então, acredito que desde criança, um dos primeiros objetivos que eu tive na vida era abrir uma conta corrente num banco. Então, fiz lá a minha carreira, operei como corretor de previdência e seguros. Sei que fui um dos mais jovens do Brasil, no Bradesco. Tive uma passagem breve pelo Banco do Brasil. E me tornei gerente de negócios de uma das agências do Santander, ainda quando eu tinha 21 anos. Então, eu programei muito minha carreira. E nesse período de 2008, como todo jovem que não mensura corretamente sua ambição, eu decidi que era um momento que o Brasil, pós-subprime, nascimento de inúmeras fintechs no Brasil, diversas corretoras, eu decidi encerrar minha carreira como gerente da agência e desenvolver minha própria operação financeira. Então foi aí que nasceu a Cotus Investimentos, com o propósito de um dia se tornar um grande banco. Entendendo a dinâmica do mercado hoje, compreendo que é melhor eu estar vinculado ao Banco Safra, né, distribuir o Banco Safra, que é um banco já de 200 anos, e nele eu encontrei a posição correta, né, para nós poder desenvolver a dinâmica financeira no nosso estado. Mas foi lá em 2008, após a operação do subprime, que eu vi o tamanho da oportunidade que nós tínhamos no Brasil. E também observei muito isso quando encerrou a bolsa do pregão Viva Voz para a eletrônica. Eu estive lá, né, ali no fluxo de 2001, só que em 2008 mostrou quanto esse mercado teria chance de crescer. Então a gente pulou lá de 500 mil CPF na época, fazendo investimentos, para o que nós temos hoje, pouco mais de 5 milhões e meio. Então eu pude pegar todo esse percurso de crescimento e participar e ajudar nesse número no Brasil. E o Cristiano, você estava um pouco curioso aí também esses dias, estava até perguntando sobre a questão de planejamento, né? O Jean-Pierre vai falar muito sobre isso aí nessa próxima alguns minutos. A gente estava conversando no caso sobre questão de planejamento. Lembra que você perguntou, Fabrício, você planejou a tua carreira, sim. Você planejou conhecer as pessoas, que ele fica brincando que onde eu vou, eu conheço alguém. É verdade. Né? E não foi por acaso. E aí, eu acho que quem vai para esse planejamento financeiro, e você comentou que é ideal que se comece e que não se desista no metade do caminho, que você cumpra realmente o plano, né? É isso que é o grande desafio, né? Para quem quer entrar na área financeira, de realmente traçar o plano e ir com ele até o final. Isso. É isso? Essa percepção do perfil do tempo, diferente do que se imagina, que
o mercado de capitais, o mercado de investimentos tem alguma associação à curva de sorte, ele é um mercado que o futuro dele já é combinado. Por exemplo, o governo brasileiro hoje está captando recurso até 2084. Então nós temos praticamente uma janela aí de 60 anos com taxas já combinadas de mercado. Pré-estipulada. Então, quando a gente começa uma jornada de investimento, você já consegue ter um horizonte linear de onde é possível chegar. O que ocorre é que a pessoa precisa entender que tamanho de carteira ela quer ter, como ela vai se sentir bem com essa figura do investimento nessa projeção de longo prazo. E o Brasil, como vocês sabem, ficamos sempre entre os 10 países com a maior taxa de juros real do mundo. Então, nós oscilamos muito entre o primeiro e o segundo lugar. Que isso traz duas grandes opções para nós. Se pensar sobre uma perspectiva de longo prazo e por que olhar de longo prazo. E a grande pergunta, que talvez o Cristiano tenha interesse em saber, é quando o cliente me pergunta no que eu invisto. Qual é o melhor investimento? O que é o melhor para o futuro? Né? O Hugo comentou agora. Em 2008, ele era um menino operando renda variável na bolsa. De acordo com os anos que vai passando, vai alterar o teu perfil. Então, você vai para os 40 anos, que você começa a se tornar uma pessoa conservadora, e lá nos 60 se torna ultraconservador. Então, essa jornada toda, no meu propósito de trabalho, é compreender cada momento que vai alterar o perfil, não pelo perfil que o cliente nasceu, mas o perfil de cada momento de vida. E ter essa visão de como caminhar junto com ele em toda essa jornada. Entender o que realmente ele tem de liquidez para investir, o que é adequado para ele comprar imóveis, né? O maior investimento do mundo é imóveis. Né? Todo investimento praticamente em imóveis deu certo no planeta. Nós não combinamos de você falar isso, hein? Não, isso é verdade. E para nós é muito bom, né? Porque só tem corretor de imóvel, né? Então, assim, mas nós não combinamos, né? Hugo, meu grande apoio para aquisição imobiliária é ter certeza que o investimento está adequado. O que altera, né, como vocês que são profissionais do segmento, é entender qual é o melhor momento, qual é a melhor aptidão para o cliente. Então, até qual é o melhor produto, né? E não tem que se preocupar muito, porque é o perfil da idade. Então, um jovem precisa de muito menos espaço, né, do que alguém que já está com a vida resolvida lá nos 50, 60 anos e com uma outra dinâmica de necessidade. Filhos, netos. Filho, neto, dois empregados na casa, outra estrutura. Né? Cuidadores, quando vai avançando os 80, 90 anos. Então, essa visão do investimento, ele está muito, muito associado ao momento de vida de cada cliente. E todos eles farão essa mesma jornada. Extremamente arrojado quando é jovem, um pouco menos arrojado as mulheres. Elas já têm, por alguma razão, mais consciência de correr menos risco. Tanto é que numa curva de dinheiro de longo prazo, elas acabam acumulando muito mais. Então é algo... Porque provavelmente no começo da carreira de investidor já corre menos risco. Porque o segredo é como fala... É a filosofia do Safra. Ganha $1 por dia, mas ganha. Né? Então essa perenidade ela é tão importante. Eu não preciso ganhar todos os dólares no mesmo dia, né? Eu posso assim, planejar isso. Olhando para frente, que dica que você pode dar para o investidor, aquele que está começando agora? Porque a gente pega muitas vezes o jovem, né, Fabrício, Hugo, que está começando às vezes sua carreira no mercado financeiro. Né? Jovem, assim, né? Dos 25 aos... Que dica que você pode dar, assim, olhando para um futuro, alguma tendência que você pode comportamento extrair isso, para essa pessoa que está entrando hoje, à frente a uma geopolítica muito forte que está acontecendo aí, local, nacional e até global, e muitas vezes a pessoa fica com medo de investir, né? O que você pode trazer como dica aí para esse público? Esse é um tema sempre muito sensível, pensar em geopolítica.
Mas o adequado para esse perfil fez eu lembrar, em 2009, eu era professor na universidade e tinha 2 cadeiras, mercado de capitais e mercadológica, que é o marketing, né, que trata hoje. Então, o número sobre o marketing é que uma pessoa ela recebe, em média, 3 mil inserções diárias falando para ela compre, compre, compre. E muitas vezes comprar o que não vai levar a nada. Acho que a minha esposa recebe umas 9 mil. Por que eu citei isso? Porque alguém que está na faixa dos 20 aos 30 anos, ele é tão impactado diariamente sobre uma tese de consumo e ocorre que, em média, a cada 2 meses, alguém chama ele para oferecer uma oferta de valor realmente importante, que vai falar para ele, Cristiano, vamos lá guardar um pouco de dinheiro? Quando vai lá, a empresa, né, a HVM diz, olha, vamos fazer um investimento imobiliário. A abordagem desses canais para um jovem, ele pode ocorrer a cada 6 meses. Então, vocês imaginam uma força drenando toda a geração de valor que um jovem tem contra os profissionais que somos nós, que é vocês, que oferecem ativos reais. Nós, no final do dia, acabamos oferecendo pouca solução para esse jovem. Então, o que sugerir para ele, né, que é tão impactado diariamente, para que ele consuma no curto prazo e deixe de olhar de longo prazo? O correto é que ele tenha uma pequena parcela do recurso dele reservado como trava de emergência, algo na casa de 4%, 5%, porque ele ainda tem muito tempo para ganhar dinheiro. Mas que ele já comece, nessa fase, a adquirir imóveis. Por quê? Para dar segurança para ele na outra fase da vida dele, que vai vir dos 30 aos 40, que é quando ele vai formar família, que ele vai começar a gostar que vai mudar o perfil dele de ficar na rua à noite, ele vai começar a ficar em casa. Porque se ele começa muito tarde essa janela de aquisições imobiliária, ele acaba tendo que ter um desperdício de tempo aí de praticamente 1 década sobre isso. E depois ele vai ter que acelerar muito. É o que a gente fala. Tem uma frase que eu sempre uso, às vezes até nos atendimentos, quando a gente apresenta os imóveis, que é assim, eu respeito muito o mercado de capital, mas o imóvel ele é um ativo que o futuro pode ser incerto, mas ele está lá gerando lucro, né? Sim. Mas você precisa diversificar a sua carteira, né? Não só imóvel também, né? E é isso que você falou, essa dica que você dá é criar essa reserva, né? E você também investir no ativo, que é o imóvel que vai estar lá sempre gerando lucro. Sim. Interessante. É porque nessa idade o que ocorre, como o mercado todo ele é feito para fazer o jovem gastar, consumir, uma das maneiras muito inteligentes para se investir, se formar patrimônio, é logo assumir responsabilidades. Então, a aquisição de algo que comprometa, drena você a ter aquela obrigação. É como uma disciplina. Você está falando isso, eu atendi um cliente essa semana passada, e assim, um cara que tem um patrimônio expressivo, um cara que já bem posicionado, e aí ele foi na HVM e falou, cara, preciso comprar alguma coisa. Eu falei, beleza. Ele falou, eu preciso ter uma parcela para pagar, porque senão eu vou gastar dinheiro à toa. Mesmo. Então é o que você está falando, é a disciplina, o compromisso do colocar o dinheiro, que é o que a gente fazia, vamos falar quando era guri, comprar consórcio. Quando você tem 18 anos, 19 anos, a primeira coisa que você faz é comprar um consórcio, né? Você fala, vou comprar um consórcio, pelo menos eu vou pagar algo, que senão eu gasto dinheiro à toa. Exatamente isso que você tá falando. Na época era poupança Bamerindos, né? Puta merda, você é mais velho que nós, hein? Bem, cara, isso é rapidão. Isso é até interessante porque os nossos colegas corretores, às vezes quando pegam um comissionamento alto, a gente até tava falando disso, né? O cara que não se programa lá na frente. Ele pega um comissionamento, vende um Maia da vida, pô, que carro que você vai trocar? É a primeira pergunta que fazem pra gente, cara. Que carro que você vai comprar, né? Ou seja, não pensa no futuro dele, de guardar uma reserva, tirar os seus 10% aqui, criar o seu próprio Prolabore, né? Para você ir se estruturando financeiramente, né? E às vezes acaba se ferrando lá na frente, né? Mas aí entra o Jean-Pierre com assessoria, Entra o Jean-Pierre com essa dica aí. Eu acho que essa consciência de buscar assessoria, né? Que eu acho isso interessante. Isso. Hoje a gente já tem mais essa consciência que antigamente não existia. É verdade. E aí eu falo assim, existem classes, né? Nichos. Você pega classe A, né? B, ele tem mais, o A tem mais a consciência de investimento, ele já tem isso
Sim. dentro da cultura familiar, É né? intrínseco, né? Se da você família for mesmo. colocar vamos falar na classe B, C, já é mais difícil essa cultura ainda, não é? Você percebe, tem essa percepção? Extremamente mais difícil. É um processo educacional. Se nós pensarmos sobre a perspectiva do Brasil e pensar sobre como nós estamos diante do mundo. Quando passamos as grandes crises, como a de 29, nós praticamente não sofremos no Brasil. Nossa economia, nós nem tínhamos uma bolsa organizada. Nossa bolsa aí surgiu realmente com motivação na década de 60. Então, nós levamos de 60 até a década de 1990. Né? Então, em 1960, nós tínhamos aí praticamente 100 milhões de brasileiros. No ano da década de 90 e 2000, nós chegamos a 200 milhões de brasileiros. Nós dobramos. Hoje, pouco mais de 214 milhões. Então, essa é a primeira geração ainda no Brasil, praticamente, a poder ir para a universidade, a primeira geração ainda, ou a segunda, a dirigir carro. E ainda somos a primeira geração a ter reserva financeira e também comprar imóvel. Eu tive acesso a um estudo de Campo Grande, que eu gosto muito dos números locais. Tem uma demanda reprimida até 2034, na ordem de 114 mil unidades em Campo Grande. É coisa, hein? Posso disponibilizar esse estudo. Legal. Então, Muito legal. essa curva de projeção mostra que quando se imagina que está tudo pronto, ainda tudo está para se fazer. Sim. Então, do universo de 212 milhões de brasileiros, nós temos apenas 5 milhões e meio olhando o mercado de capitais, né, diferente dos americanos com mais de 110 milhões Impressionante, né? Em porcentagem, dá o quê? Estados Unidos? Lá 50%. 50%. E Europa? Mesma coisa? Mesmo. E aqui a gente vai falar em 2%, 3%? É questão educacional mesmo. Educacional. Você enxerga. É porque ainda estamos na primeira geração a conseguir concluir, né, o segundo grau no Brasil. Nós tivemos a Lei Pelé de 1994, que foi um grande avanço, onde começou a se mandar para as escolas no Brasil um primeiro kit para que alguém conseguisse concluir que era a 4ª ou 8ª série. Então, quando nós pensamos sobre a perspectiva de investimento e de longo prazo, ainda somos, né, a primeira geração a fazer esse movimento. E quando nós olhamos, por exemplo, um estado como São Paulo, vai lá olhar o bairro Jardins, aquelas são as pessoas que já vinham dessa estrutura, que já tinha uma estrutura maior, e eles já investiam. Agora, imagina nós, né, no que a gente chama aqui de continente. Quanto tempo, né, se levou, por exemplo, para poder ter uma mesa de operações em Campo Grande? É muito recente. Nós somos uma das primeiras a ter no Estado. Ou ter divisões importantes de investimento. E quanto tempo levou para se surgir as incorporadoras importantes também no Estado? Que entra a linha de vocês, que está aí nem 2 décadas oferecendo produtos de qualidade. Então, é todo um mercado que nós temos que construir. E está longe ainda da primeira fase. Então, quando alguém pensa, o mercado já maturou, já está no gargalo, não vai mais Tem subir. muito imóvel sendo lançado. Nem começou. A resposta correta é que não começou. Não começamos ainda nem ter a cultura de investimento. Então, desculpa, essa questão de cultura, para a gente não perder essa parte, não avançar. Você acha que é lá na base, lá no começo, nas escolas, que isso tem que acontecer? Porque nos Estados Unidos você tem educação financeira como disciplina nas salas de aula. E a gente não vê isso no Brasil, né? Você acredita que é isso? Ou esse próprio podcast aqui pode auxiliar as pessoas também, que pode ajudar nisso? Fazendo um jabá, a mudar. Né? Mas né? Porque... o Jean-Pierre até olhou assim e falou, Esse episódio pode servir, né, cara? Para as pessoas que estão assistindo aí, um gancho. Eu não dei continuidade na minha carreira como professor universitário, né, lá em 2009, 2010, mas uma das áreas que eu tenho grande apreço é a educação. E acredito que o processo educacional, ele vem de quem chegou em um determinado nível puxar os demais para cima. Então, quando eu penso sobre esse momento, né, e é o convite especial do Fabrício,
esse é o verdadeiro momento que todos nós poderíamos estar nas nossas atividades, tentando olhar dividendos e resultado, mas se vem buscar um educacional. Então, esse sim é um assunto importante que leva a conteúdo e é uma função que deveria... Mas está se avançando no Brasil. Pode dar a impressão que está lento, mas estamos ainda caminhando a passos largos. Se você pensar que nós tínhamos lá 500 mil CPF na Bolsa de Valores hoje 5 e milhões. 5 milhões e meio é um grande avanço. Né? Se pensar na população de Campo Grande, lá 200 mil pessoas, para praticamente 1 milhão. Tem nascimento em Campo Grande cerca de 40 mil crianças por ano. Temos números que mais de 20 mil pessoas mudam-se para o nosso Mato Grosso do Sul e 46% do Mato Grosso do Sul em pessoas se concentram em Campo Grande. Está se crescendo muito. Então, esse processo educacional é porque o Brasil também é muito jovem. Né? Nós olhar aí um país de 500 anos, um estado de 47 anos e pensar na Europa, onde já tem universidades lá com mais de 1000 anos. Se pensar na Itália, com um banco com mais de 1.400 anos, nosso estado com 47 anos. Estamos 10 gerações atrás. Isso, estamos indo muito bem. É isso aí. Jean-Pierre, você começou a falar também de números de Campo Grande, a gente fala muito sobre isso, né? A pergunta que talvez que a gente mais escuta na nossa profissão é assim, aonde que vai dar tanto lançamento? Vocês estão colocando tantos imóveis na cidade, quem é que vai comprar? E a cada lançamento que a gente faz, acaba se vendendo tudo, né? Que aí é exatamente a questão do mercado. Eu aprendi há muito tempo lá atrás que você tem N regras aí que você vai colocar. Para quem fez marketing lá, você lembra que lá atrás falava assim, marketing é 2P. Preço e produto. Aí depois alguém falou, não, são 3. Preço, produto e posicionamento. E aí foi se colocando vários P's. Que, na verdade, marketing é entender para atender. Ou seja, eu vejo onde tem demanda e eu ofereço. Se eu for colocar demanda onde tem muita oferta, eu vou dar com burro na águas. Então, quando você olha esse mercado de Campo Grande, eu concordo com você, a gente está muito longe de chegar à maturação ainda. A gente é uma cidade nova, bem planejada, né? E aí, mas eu tenho um pouco mais de curiosidade, porque a gente tem muita curiosidade de números técnicos. O que a gente tem de números técnicos financeiros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? O que você vem falando nesses últimos tempos aí sobre Mato Grosso do Sul e Campo Grande que possa trazer aqui de enriquecimento? A referência, porque isso também está muito se pensando aonde é o melhor comprar um imóvel ou qual que é a melhor rentabilidade de um investimento. Então, nós temos o nosso estado, né, pelos dados da área do governo, que vai crescer 4,6%. Esse dado é excepcional. O Brasil cresce quanto, mais ou menos? Não vai chegar a 2,5%. Então, está crescendo praticamente quase o dobro. Exato. Então, dentro dessa perspectiva, acredito que em Campo Grande existe uma carência imensa, né, tanto de unidades para baixa renda. Até recentemente, eu recebi a prefeita lá em São Paulo, que ela foi fazer uma das primeiras apresentações para captar recursos para desenvolver projetos imobiliários em Campo Grande. Então, isso é algo louvável, porque mostra o tamanho da carência que ainda temos em desenvolver estruturas imobiliárias na cidade e em todo o estado. Mas um segmento de vocês que não olham o produto F, que é o baixa renda, eu acredito que só está no começo. Se eu tivesse que olhar um mercado e alocar meu recurso, que é o que eu faço, eu prefiro pensar no médio e alto padrão. Mesmo que a unidade possa ser menor, mas com muito mais qualidade. Por exemplo, Campo Grande, praticamente não conheço casas que têm um valor de mercado superiores a 30 milhões. No entanto, conheço mais 50 pessoas que poderiam já ter casa de mais de 50 milhões. Quando alguém me pergunta, para você ter uma referência, qual é a perspectiva, ou se tem mercado para consumir esse produto de alto padrão, para que eu não precise citar nenhuma fonte e nenhum grupo social, pega, final de semana, vai lá no aeroporto, né? Vai lá no Santa Maria e olha a quantidade de jato e a quantidade de aeronaves que nós temos lá. E de lá, belo exercício, hein? você já vai saber
que se a pessoa tem um jato de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, ele também tem essa demanda para a casa dele. Então, acredito que tem uma demanda reprimida imensa ainda. Interessante. Para público de alta renda. Está longe ainda de termos fornecimento de imóveis voltados realmente para o público A do Mato Grosso do Sul. E ocorre isso. Cada lançamento, tanto a casa de vocês como as demais, tudo que lança, se vende. Aí Interessante fala... isso. Desculpa, pode falar. Desculpa. Cara, eu acho interessante isso porque quando lançou o Maia, eu não estava na HVM. O Fabrício vai poder me ajudar nessa. Mas eu vou falar como uma visão de fora. Quando lançou o Maia, a 4, 5 milhões no lançamento para a época, eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, como Campo Grande, um produto desse aqui, 4, 5 milhões, porque não existia. E foi vendido tudo no lançamento. É impressionante. E até aproveitando, né, o momento HVM que eu tinha, que eu preciso falar, a HVM é o nosso patrocinador master aí, incorporadora que vem no seu DNA com seus traços evolutivos e modificando a arquitetura de alto padrão. Eu precisava falar isso, né? A nossa patrocinadora master aí. Ele tá gastando português, Eu acho que ele está com ponto e aí desenvolvendo a IA do ponto dele. Não, pior que não, cara. Ele não tá no modo Você avião. sabe que eu sou assim. O Cristiano falou um ponto assim, importante para ratificar tudo aquilo que você acabou de falar, Jean-Pierre. Desse público reprimido, que eu quero dizer que eu não conhecia, cara, Exatamente. até então. Quando a gente lançou o Maia, a gente começou a falar do Maia em 2020, né? A gente não tinha parte de edificação falando de 5 milhões. Casas você já falava de mais de 5 milhões. Mas de edificação de apartamentos, não. E aí eu lembro muito bem que quando alguém me chegou e falou assim, e aí, como é que a gente vai fazer para vender? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Porque quando você tem parâmetro, você se compara e você tenta desenvolver a parte técnica da venda. Mas a gente não tinha parâmetro, não tinha referência. Isso no pro comercial é complicado. E aí, quem é esse público? Porque essa é a grande pergunta de quem está na área comercial e quer vender. Quem é o público? Como é que eu acesso esse público? Como é que eu consigo desenvolver relacionamento com esse público? E para a gente dizer, a gente sabe que o agro, ok, ele vai estar lá e é o cara pungente. Época de pandemia, então nem se fala, a arroba do boi lá em cima, a saca da soja explodindo. Mas a gente também descobriu que não era só o agro. A gente descobriu que também tem vários empresários de potenciais na cidade. De médicos, de engenheiros, de advogados, de profissionais liberais. Então, o Maia, eu acho que ele foi uma pontinha, para quando falando de verticalização, uma pontinha para mostrar que existia um mercado de alto padrão, que cabia sim, que pode desenvolver cada vez mais e que existe um público para isso. E poucas pessoas que é um público sabem até que a gente disso. se divide, né? Que é um público também que frequenta muito vocês lá também. Né? É o nosso público. Interessante trazer isso, hein, Jean-Pierre? Sabe, Cristiano, que... Vou fazer uma conta aqui, falar de número, né? Nosso mercado é agro, né? O cara que comprou o Maia em 2020, ele pagou média de 21 mil sacas de soja no Maia. Certo? Se a gente transformar na época que era 200 e poucos reais a saca de soja. Hoje, se a gente transformar isso, ele pagou 3 milhões no Maia. Se a gente transformar isso em soja de novo. Essa mesma soja que ele teria guardado. Interessante. Então você vê o tanto que esse cara ganhou comprando o Maia. Hoje está 8, 9 milhões o Maia. Né? Transformando em números. Hoje o Maia a gente fala em 8 milhões e meio, 9 milhões quem tem lá. Isso. Então, você vê que são... Falando números porque a gente tá com cara de números, né? Fingir que eu conheço bastante, né? Mas quando a gente indexa, né? Acho que o indexar é muito interessante, porque você começa a ver o tanto que o dinheiro às vezes desvaloriza, ou às vezes a commodity perde valor naquele momento, e o cara fazendo investimento ou transformando numa renda passiva ou um investimento em renda variável, ele consegue elevar o patrimônio, né? A gente está perdendo, porque tem uma coisa também que vem muito para a gente perguntando, a gente está perdendo poder de compra, há uma desvalorização da moeda, o que está acontecendo com o mercado? Ele tem isso mesmo ou é só uma análise muito perceptiva e nada real? Os dados da inflação hoje, ela está nos últimos 12 meses na casa de 5,30%. Acredita-se que vai fechar o ano, né, na casa de 4,20%. O momento real é que nós somos uma cidade, um estado em pleno emprego. É um pouco na contramão do que a realidade ela diverge do excesso de notícias que não se tem mais filtro. Né? Se nós 4 quisermos contratar pessoas hoje, teremos dificuldade. Porque é um momento pleno emprego.
quando nós olhamos uma inflação, né, na casa que pode chegar a 4,20, historicamente é um dos menores pontos de inflação. Tudo bem, né, corrigido por uma taxa de apreciação, né, que é a Selic, que hoje está na casa de 15%. No entanto, a área imobiliária, né, você consegue hoje financiar um imóvel, nós podemos... 11,9. 10,79. 10,79. É a menor taxa no Brasil. O especialista no segmento chama-se Patrick. Uhum. Né? Fazer uma propaganda para o Já falei com o Patrick lá, cara. Já falei com ele. Tenho certeza que foi muito bem lá. Muito bem. Patrick recebeu um prêmio como o que mais fez contrato veicular no Brasil no ano passado. Que legal. Na divisão Safra Invest, né? e em volume. Mas um cliente o que altera? 10,79 para uma Selic de 15, o crédito imobiliário é um produto subsidiado no Brasil. Uhum. Então, o cliente sempre deve comprar imóvel, né, olhando o longo prazo para ele e manter a posição de investimento com liquidez. Então, sobre essa diferença, sobre o poder de compra, que é o processo inflacionário, ele afeta, mas afeta principalmente o cliente de baixa renda. É o mais afetado. Porque qualquer mudança em percentual, se a conta de energia, né, subir, um exemplo, R$150, ele vai refletir em 10% do salário mínimo. Uhum. É diferente, não o conceito, mas o impacto, né, para o cliente que ganha R$15 mil, que vai equivaler a 1%. Ou o cliente que ganha 150 mil, que vai representar 0,01 dele. Uhum. Então, o processo de inflação, que é algo que tem que ser extremamente combatido no Brasil, daí é por todos nós, né, com todas as ferramentas que for preciso, é justamente para nós conseguir elevar, né, essa base do começo, né, da grande massa de consumo no Brasil. Diminuir a diferença. Para incluir eles, para comprar imóveis, para começar a fazer investimento, para que se comece a consumir qualidade. Fazendo um gancho do que você falou antes, Fabrício, de quando vocês decidiram sobre vender imóveis, como é que venderia um apartamento por 4 milhões, 5 milhões? Como encontrar esse cliente? Eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma empresa no começo da minha carreira que se chama Frameport. Ela vende mais ou menos 2% de todas as portas dos Estados Unidos. E na época, pude aprender muito com a diretoria sobre a importância de qualidade. Uhum. E então, quando se pensa como que eu vou vender um ativo por 5 milhões, ou os próximos lançamentos por 10 milhões, ou que um dia vai ser 15 milhões, ou mesmo quem está começando a vida e vai comprar uma unidade de 300 mil, 500 mil, acredito que a venda está muito ancorada, né, mais do que os 4 P's do marketing, prazo, promoção, preço. Ele está ancorado pelo nível de qualidade que nós conseguimos oferecer. Se lá em Caçador, né, no meio oeste de Santa Catarina, os americanos vêm comprar todas as portas daquela empresa, é porque elas têm uma das melhores qualidades do mundo. Então, quando você conseguir oferecer qualidade, a resposta para o preço está sempre na qualidade. Então, por que deu certo? Né? Lançou o Maia e teve uma venda instantânea e surpreendeu, né, a felicidade de quem comprou e de quem ofereceu, que no caso, né, a estrutura da HVM. Foi porque nesse projeto e nos demais projetos, o Anthology, as demais estruturas, quando se pensou nelas, se pensou em qualidade. Então, o preço ele sempre vai estar muito ancorado na qualidade que estamos oferecendo. E a quanto se consegue chegar à qualidade? É uma dinâmica de preço que é o empreendedor, né, o empresário que diz: eu vou construir com tamanha qualidade e o mercado vai responder. Eu vou fazer produzir um relógio com um Patek Philippe, vou construir né, a gente não está fazendo propaganda para ninguém, mas se percebe que quanto mais qualidade, melhor o cliente responde. Nós, na área financeira, é muito parecido. Né? Tem todos os segmentos ali, mas quanto melhor for a qualidade que eu consigo dar para o cliente, melhor ele responde. Então, a relação do preço, né? Por que alguém compra um jato lá de 50 milhões? Qualidade. Ele poderia voar com qualquer coisa, mas
Aquele de 50 milhões entrega coisas que o outro não vai entregar. Qualidade. Sim. Então, Não existe caro nesse momento. Né? não tem caro. Então, quando se pensar no que nós vamos alocar nosso recurso, então, quando alguém me pergunta, como especialista de investimento, aonde eu invisto melhor? Invista no máximo de qualidade. Onde tiver o produto que melhor tenha teu perfil e que você vai se sentir muito bem com a aquisição. Se tem qualidade, atração, o preço para cima é natural. Não tem o que segure produtos com qualidade, sabe? Isso é uma certeza que posso falar conhecendo uma estrutura de um banco como é o Safra de 200 anos. Sim. Toda vez que você colocar qualidade, o cliente responde. E essa curva de valorização que ocorreu com esse ativo é uma demonstração perfeita da coragem, né, que a HVM teve de lançar, né, um produto que naquele momento rompia as barreiras do padrão, né? Localização A, qualidade construtiva A também, oferta de espaço. E o cliente respondeu. E como você rápido. disse, atingiu aquele público reprimido, né, que estava lá. Que ainda é imenso. Ainda é imenso. Ainda tem todo um público que eu sei que eles estão aguardando para ver o que melhor ainda podemos fazer. Eu acredito muito que, até falando do Maia, eu ia falar isso, mas ia te interromper. O Maia, ele tem também não é só uma demanda reprimida. É claro que faz parte da demanda reprimida, mas eu falo que ele é um produto que ele traz transformação. Né? Porque você pega um público que geralmente tem um imóvel até mais caro que o Maia. Tinha um imóvel mais caro. Cara, são 24 moradores, né? Das 24, arrisco a dizer que pelo menos 15 tinham imóveis mais caros do que o Maia, né? Eu acho que, na verdade, ele é quase todos. Quase todos, né? Então você vê que não é o preço, é o que você falou. Não é o preço. Construção de valor. É a qualidade. E aí entra mais. A qualidade de estar naquele lugar. Momento de viver aquele momento ali, lá que o Jean-Pierre Então você vê que ele é um produto que às vezes não... É claro que é uma demanda reprimida, porque não se tinha um produto como esse na cidade, né? Mas o cara não está preocupado com o preço. Porque ele já tem algo que custa mais caro. Com certeza. Ele estava preocupado em estar ali, né? Que aí volta no que você disse. E o momento da vida, né? O Jean-Pierre começou lá também. Exato. A gente viu muito o público que está dizendo assim, olha, eu moro numa casa muito grande hoje e os filhos foram embora, eu não tenho uma necessidade de 3, 4, 5 empregados, eu quero em algo mais prático, porque eu quero fechar a porta do elevador e poder viajar em paz. Então, é exatamente o que o Jean-Pierre comentou também, da questão do momento de vida, né? Você vai mudando não só o poder de aquisição, né? Você tem capacidade de adquirir coisas melhores, vida, né? Mas também está pensando naquela questão do conforto de vida, né? E aí eu acho que quem mexe também com a parte de investimento, ele também tem um propósito, né? Quando eu comecei lá atrás a guardar o meu dinheirinho, eu tinha um propósito que era para de esconder o ouro, cara. Milão, cara, não foi, Fabrício? Era R$1.000, questão, não era? Que comecei bem menos até, R$100, R$200, né? Mas eu sempre tinha esse propósito de que eu precisava de alguma coisa. Aí eu já falei um negócio que é muito legal. Você precisa linkar também o que com o porquê, né? Então, lá atrás era segurança. Eu precisava ter dinheiro para me sentir seguro. Depois você começa a ter dinheiro para poder fazer aquisição. Eu quero realizar os meus sonhos. Eu quis andar de Mercedes. Quero viajar. Minhas prioridades de valores são viagem. BMW tem que ser. Corretor BMW, é verdade. Você deve conviver muito com isso, né? Das transformações, das necessidades dos teus clientes. Desde aquelas da aquisição Fala até isso, Gustavo, lá na frente a questão de segurança. Não é isso? Como é que fala? Você sabe que... Blindada. Que essa percepção é algo muito importante, né? Se ficar com uma dica sobre decisão, eu acredito que mudou o jeito, né, das pessoas. Então, nós tínhamos lá na década de 50, uma moça tinha filhos já aos 15 anos, né, e depois ela passou a ter filhos aos 18 anos. Hoje nós, né, recentemente, até a década de 2000, começou a se passar para os 23 anos, e a perspectiva é que comece a ter uma linha na casa dos 28 anos. E qual o número de filhos? Então, nós vimos na década de 50, 10 filhos, 12 filhos. De repente, década de 90, que somos nossa geração 80, 3 filhos, 5.
para uma geração hoje que vai chegar a pouco mais de meio filho de média por habitante. Então, pelo momento, né, do jeito que se seguiu, talvez encontrar o perfil adequado imobiliário para esse cliente, o perfil adequado do tipo de sonho que ele vai realizar, é a grande chave da resposta para a nossa decisão de curto prazo. O que é que esse mercado vai consumir? Sempre com muita qualidade. Né? Como fala o Ferreirinha no livro dele, o paladar não retrocede. Então, gostei do gancho, hein? Minha esposa vai trazer ele em... Vou fazer um jabá, né, pra minha esposa, né, cara? Minha esposa vai trazer o Ferreirinha em outubro, aqui em Dourados. Ela tá trazendo um evento dele. Ela trouxe ano passado, cara, e vem de novo. Fazer um jabá pra minha esposa, né, cara? Ajudar ela, né? Deve entrar uma ferpa lá em casa, né? Deve ter brigado, deve ter dado um BOzinho lá. E ele é muito Aí, Bia... Não, mas ele é um cara diferente. A Bia Figueiredo é Figueiredo. Fantástica. E o paladar realmente Minha não senhora, retrocede, né? É a senhora do... Sim. Ela não sabe, mas ele considera que sim. O paladar realmente não retrocede. Como ele não vai retroceder, e graças a Deus o brasileiro está podendo provar coisas melhores na vida, um avanço na alimentação, no vestuário, ele está entendendo que é bom morar bem, que é importante viver bem, que diminui, né, as chances de qualquer enfermidade, né, dentro da saúde mental, principalmente pós-pandemia. Isso que eu ia te perguntar, não te cortando. Você acha que a pandemia foi a virada de chave para a gente mudar esse conceito de consumo entre preciso viver melhor, preciso ter uma casa melhor? Uma segurança. Porque quando a gente teve a pandemia, falando no nosso mercado imobiliário, explodiu. O cara começou a olhar para casa, quanto mais a casa, o apartamento, né, o imóvel dele. E no mercado de investimento também mudou o perfil desse cara depois da pandemia? Posso te falar numa relação de números. Então, até pré-pandemia, tínhamos cerca de pouco mais de 180 mil CPFs com mais de 1 milhão no Brasil. Hoje estamos com mais de 600 mil CPF com mais de 1 milhão. Triplicou. Então, o avanço na decisão de conforto, de investimento, de manter a legalidade, né, de querer essa qualidade, ele foi imenso. Foi uma tristeza, né, uma calamidade no mundo. No entanto, ligou um alerta da importância de qualidade de vida. Né? Não é um assunto aqui, talvez a indústria de bebida alcoólica não goste que seja tratado, mas já tem estudos que mostram que reduziu mais de 30% o consumo de álcool. Então, o que é a geração nova? Que somos nós? De repente, o que era bonito, né? O hábito etílico deixou de ser importante. De repente, é importante nós vivermos bem, uma boa casa. Viver mais, né? Com conforto, hábitos saudáveis. E isso tudo gera valor, né? Gera riqueza. Então, provavelmente, nós vamos ainda crescer umas 5 vezes, né? A apreciação por uma janela dos próximos 30 anos. Nosso PIB do Brasil, que vai avançar dos 2,4 para casa de 6 trilhões de dólar. E antes que vocês me perguntem, com o governo A ou o governo B, isso vai acontecer. Não precisa se preocupar. A média da taxa de juros dos últimos 25 anos foi dentro de gerou uma média com o governo A e o governo B. É 13% a média? Tem que te perguntar isso, o comparativo histórico. 13,10. Mesmo comportamento. Então, se a gente fala em 15 hoje, não é algo tão acima da média? Foi mais alto na época com o Fernando Henrique, que chegou a 22. Tá vendo? Que a gente não lembra, né? Mas eu gosto de citar isso para mostrar, para que ninguém fique preocupado em tomar decisão. Legal. Por exemplo, né, nós tivemos lá uma grande crise da Bolsa em 2002. Não teve nada com o Brasil. Foi movimento externo. Tivemos uma crise violenta, uma queda na Bolsa de Valores na área de investimento em 2008, que foi o subprime americano. Então, naquela ocasião, o presidente Lula era o presidente. Ele sofreu imensamente, mas nenhum dia foi culpa dele. E tivemos uma queda também, na mesma casa de 40%, com o presidente Bolsonaro, que foi a pandemia, que também não foi nenhum dia a culpa dele.
Eu quero dizer que mesmo o governo A e B, ou o próprio C, que era antes, o mercado faz essas correções e ele se ajusta. É cíclico. Cíclico. Por isso que manter o foco, né? Manter a confiança no processo é imensamente mais importante do que pensar numa decisão curta. Perfeito. E gera oportunidade, né? O que ocorre é que nesses momentos surgem as maiores oportunidades. Né? Se pensar quem comprou um ativo imobiliário de vocês, pré-pandemia, nesse momento praticamente triplicou né? A alocação do investimento. Ocorre que no momento mais calmo como agora, demora um pouco mais para ocorrer uma correção tão expressiva. Que é natural essas flutuações, né, no mercado. São necessárias para corrigir as distorções. Isso. Porque uma coisa não pode ter uma subida... Nada sobe sem parar, né? Não pode. O mercado ocorre... Tem que ter equilíbrio, né, Jean-Pierre? E aí você está falando disso, de nada sobe sem parar. A gente, quando eu operei em mini índice lá atrás, né, nas cavernas, eu operava era telefone, cara. Você vê como que era. A gente. Temos aqui o lobo de Wall Street. Não, mas é até Jordan Belfort. Mas era. Eu operava Banco Fator. Banco Fator, a gente ligava para fazer uma operação. Falava, compra 10 lotes, 5 lotes. Era Hugo uma coisa... Belfort. A gente assinava agência Estado, que era o único. Broadcast que passava todos os índices para você poder enxergar, porque não tinha pitch. É pitch, né, que fala hoje, plataforma. Não existia isso. E talvez a gente seja a última geração que vai viver essa transformação que você acabou de falar, de analógico para digital. Sim, né? é a última geração. Que é legal também, porque você também carrega aí experiência, você carrega também conhecimento que faz com que você passe por essas mudanças de uma forma mais tranquila. Né? Você também deve ter operado lá atrás com coisas muito mais analógicas do que digital. Não, foi no Viva Voz ainda. Era Viva Voz. Muito tempo no mercado. Então as coisas vão mudando, vão se alterando e graças a Deus, né? Porque e vai ficando mais dinâmico, né? Muito mais. Isso, cada vez precisa se ancorar muito mais na qualidade. Muito mais do que nós falamos sobre o marketing, do que tentar comunicar, é fazer entrega de qualidade. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Esse é o grande ponto. Citou sua esposa. Outro dia eu vi ela fazendo um evento na Peniel, lá em cima. É isso o nome, né? É uma casa que cuida de criança aqui. Da igreja Peniel, né? Essa? Não, eu acho que era do Candário. Depois ela faz. Corta isso. Não precisa cortar, não. Inclusive, eu só estou aqui esperando o marido dela falar do nome completo dela. Bia Figueiredo. Isso. Ele falou aquela hora, Bia Figueiredo. Ele falou. Eu de você falando. Bia Figueiredo, minha esposa, amor, te tem amo, nome. um beijo. Isso. Hoje tem. Porque eu sei depois de 3 anos. Também fez um trabalho voluntário lá para arrecadar fundos, que é um local que tenho também grande apreço e sempre que posso. Legal. A gente faz de tudo para poder somar. E acredito também que é uma função das empresas importantes e das que vão ficar no mercado. Não tenho dúvida. Mais do que só olhar para resultado, é também devolver. Né? Devolver para a comunidade de todas as formas que for possível, né? Gerar valor, principalmente para esses órgãos que são assistidos pelo governo, mas de forma limitada. Então, é porque eu recordei. Faz sentido, né? Porque sim, você tem que cuidar de onde você está. Né? A gente está aqui, 4 pessoas aqui, que eu tenho certeza que todos somos apaixonados por Campo Grande. Sim. Né? E que a gente quer que essa cidade cresça, evolua, assim como todos os espaços. Acho que as empresas elas têm que ter essa responsabilidade mesmo. De olhar em volta dela e se comprometer que as coisas aconteçam também. Que as coisas cresçam, evoluam. Foi uma boa lembrança. A gente está chegando no finalzinho do podcast, e aí, assim, o que eu queria, se fosse possível, você fizesse as suas considerações finais, Jean-Pierre, e aí também falasse um pouquinho do que você vê aí para frente. Né? O que são os próximos passos que vão acontecer no país? A gente tem a eleição do ano que vem, que, como você já falou, o governador A, o governador B, não importa, o mercado ele vai continuar se adaptando e vai continuar crescendo, mas o que tem aí de curto prazo que, de repente, é legal as pessoas ficarem antenadas? Acredito que a melhor decisão é sempre investir no primeiro momento, né? Que as pessoas façam investimento o mais rápido possível. Quanto antes elas começarem a performar melhor,
mas uma visão de curto prazo, né? Tem sido um ano bom, tem chovido muito no nosso estado, isso vai gerar, né, um apreço para o agronegócio de forma excepcional. Até gosto de comentar que como que se desenvolve o mundo numa visão econômica. Primeiro, se faz uma grande agricultura, depois a indústria, depois vem a área de serviço. Então, o nosso estado ele é extremamente rico, né? Temos uma das melhores pecuárias do planeta. Então, isso já nos coloca à frente, praticamente, de mais de 200 países do mundo. Nesse momento, o nosso estado está se industrializando, né, com a rota da celulose. E o próximo, que se vai desenvolver ainda no nosso estado, é a área de serviço. Nem começou, né? Então, o que se esperar? Temos uma eleição no próximo ano, já vai mudar a regra das eleições. O evento mais importante que nós temos hoje é a reforma tributária que vai chegar em 2032. E nesse momento as pessoas vão descobrir como é importante ter uma boa assessoria de investimento e como é importante ela ter patrimônio. Então, como que se protege dessas outras volatilidades que esses conflitos de posições políticas adversas é em ativos o máximo seguros, que entra uma assessoria responsável de investimentos e a estrutura imobiliária. Porque o empreendedor ele já tem, pela natureza, o risco do seu negócio. Então, o que nós podemos orientar as pessoas a pensar no curto prazo? Olhar ativos mais sólidos, ativos físicos, e aproveitar que o nosso estado ainda não fez a curva realmente de crescimento. Talvez Campo Grande nós chegue realmente a 1.400.000 pessoas nos próximos 30 anos. E num crescimento exponencial, né? Ainda é exponencial. Quem estiver comprando uma unidade pensando que lá é longe, não se preocupe. Ainda A cidade vai chegar lá. Temos muito ainda o que avançar. E sobre os eventos, né, esse excesso de informação que não leva a nada, eu recomendaria que as pessoas não dessem atenção para isso, né? Voltassem a dar mais atenção para a própria família, para quem é profissional de mercado, né? Deixa o influencer que não tem ideia do que está falando com responsabilidade. Até para desconstruir em vez de construir, né? Exato. Diríamos que, em vez de perder tempo, vamos falar, falando sobre crise, né? Que todo mundo fala isso, né? Perde o tempo planejando, fazendo um planejamento financeiro e executando ele, né? Nesses momentos. Eu acho que é direcionar a energia para o que você vai enxergar o resultado lá na frente, né? Porque alguém está tomando a decisão e está fazendo o avanço. Vamos pensar pré-pandemia. Se tínhamos 180.000 pessoas com mais de 1 milhão e temos mais 600.000 hoje, quer dizer que uma grande parte da população olhou para frente. Sim. E essa é a grande resposta. É olhar para frente, porque só irá vir coisas boas. O mercado vai continuar avançando, as edificações serão cada vez com mais qualidade, com mais valor, vão se produzir carros com maior qualidade. A tecnologia está avançando num processo extraordinário. Então, pensar em parar ou ficar com medo não vai te levar a nada. Não é que vai jogar para baixo, mas vai deixar de você participar dessa grande apreciação que é o que nós temos num futuro, que é o nosso próprio Brasil e o nosso estado de forma majoritária, né, num cenário brasileiro. Não brasileiro só, mas da América do Sul. Eu acho que isso vai fechar com chave de ouro. Eu queria muito te agradecer, os meninos também vão te agradecer, mas eu queria muito te agradecer porque, assim, quando a gente começou a brincadeira do podcast, que era uma brincadeira, hoje a gente se tornou um negócio muito importante, o que a gente queria trazer para cá era conteúdo. E conteúdos inteligentes. Sim. Conteúdos que fossem agregar informação para o público que está escutando, que está assistindo, né? Então, trazer você aqui, trazer números importantes, essa questão de olhar realmente de uma forma muito mais positiva, de ter um conhecimento que te embasa para você afirmar que continue acreditando que as coisas vão acontecer, o mercado vai continuar crescendo, invista, tenha essa educação financeira também de poder guardar o dinheiro que ganhar
alugando a nossos empreendimentos em vista, mas em vista com um profissional, com um profissional que saiba fazer isso. Então, a gente fica muito grato da tua vinda aqui, tá? Eu por mim, fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu também. Fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Nossa! Ele tá imitando minha voz. Tê-lo aqui conosco. Pô, véio, toda vez que eu vou falar, eu vou zoar também, cara. Ele é uma paixão por você. É, Cara, é que você fala bonito, eu gosto de ver, cara. Obrigado. Agradeço o Jean-Pierre, agradeço o Jean-Pierre. Vai, Isso aí, Agradeço o Jean-Pierre. Perdi agora o... Então, Hugo, agradeço o Jean-Pierre enquanto Porra, vai. o Cristiano Queria agradecer volta de você novo. pela presença. Nossa, olha o jeito dele. Natural, né, cara? Natural. Mas agradecer pela presença, Pô, é um que prazer. sacanagem. E assim, é um tema que a gente sempre brinca aqui e fala, que a gente, se for para falar de coisa ruim, nem vem. A gente quer falar de coisa boa, do que tem para acontecer, né? De futuro bom e não de futuro ruim. Porque a gente sabe que sempre vai ter coisa ruim e a gente vai, olhando pro lado bom, passar por tudo isso. Com certeza. Bro, vai lá. Não, vai, agora é sério. Prazer em tê-lo conosco. Foi muito bom ouvir a sua visão bem clara do que nós temos hoje, do que tem, do que está por vir, de forma tão assim propositiva. Eu fico muito feliz mesmo com esse episódio. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para quem está assistindo também. Muito obrigado, viu, Jean-Pierre? E Jean, aqui, ó, a gente deixa uma lembrancinha para você lembrar de nós lá, quando você tomar o teu café, quando você tomar lá o teu chá. E aí, sinta-se sempre em casa. Você sabe que a HVM, as portas estão abertas para você. Se você ficar com dúvida, o mais feio é o Gustavo, tá? O que não está presente. Esse aqui, o Gustavo. Não, é só ele olhar, ele vai ver o mais feio. Aí o judiadinho, cabeçudinho. Coitado. Galera, obrigado. Sigam a gente nas redes, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. A gente está subindo agora essa semana a gravação do episódio com o Fernando Madeira, falando de urbanização da cidade. O episódio com o Jean-Pierre deve subir já para a semana que vem, para início da outra semana. A gente ainda tem aí alguns capítulos, né? Que a gente descobriu que a gente tinha muito mais capítulos para gravar do que a gente tinha feito. Verdade. E aí vai ter muita coisa bacana acontecendo aí nas próximas semanas. Então, sigam a gente, curtam, façam suas críticas, façam suas recomendações, coloquem lá sobre assuntos que vocês gostariam de estar escutando e a gente batendo um papo aqui. E até lá, é isso. Valeu. Mongaru. Sabe o que é isso aqui, Jean-Pierre? Não. Isso aqui é o comprimento paraguaio. na nossa fronteira, Mongaru. Garoto. Tá vendo? É cultura. Obrigado, tá? Um abraço, Valeu. fique com Deus.